Bom dia, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gramática. Aí agora, novamente, com foco na banca Sebrasp. Eu vou corrigir com vocês agora, prova da banca Sebrasp, aplicada dia 24 de janeiro. A gente está no começo do mês de fevereiro. Eu estou resolvendo aí literalmente a última prova da banca. Gente, esse café é quentinho, né não? Esse café é quentinho, quentinho. Então, o que acabou de acontecer, a gente vem e resolve, beleza? E você que está passando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Toda terça-feira, 8h30 da manhã, nós temos o programa Café com Gramática, em que eu resolvo as últimas provas aplicadas por várias bancas e eu vou resolvendo de acordo com a onda dos concursos. Então, tem algum concurso, é determinada banca, eu venho e resolvo várias provas de determinada banca, beleza? Agora, o nosso foco total, Câmara dos Deputados, bancas Sebrasp, beleza? E, para quem ainda não sabe, tem o meu site, alinerise.com.br, concursos super completos. Tem um método RISE de aprendizagem, com apenas 25 horas, você consegue aprender gramática de maneira completa, definitiva e de maneira lógica, sem ficar decorando. Tem para a Banca Sebrasp, tem para a Câmara dos Deputados, tem de literatura, tem Quadrix, tem IAGS, tem tudo que vocês quiserem na vida, beleza? alinerise.com.br. E temos também o nosso grupo do Café com Gramática. Se você quiser receber os materiais do café, o link da aula no dia anterior, então entre no nosso grupo. Eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, vamos. Bom dia, Samuel. Bom dia, Edivaldo, Irenilda, bom dia. Por aqui tá sem chuva, viu? Por aqui tá sem chuva, Samuel. Aí onde você tá chovendo bastante? Então, vamos. Ó, mandei no nosso grupo o material, não sei se vocês tiveram tempo de resolver a prova. Vamos lá, 10 questões de língua portuguesa. Eu vou colocar aqui a tela da prova e eu vou bem ali pegar minha água, que eu esqueci. Não consigo falar sem água de jeito nenhum. Vou colocar aqui na tela da prova, tá bom? Enquanto isso, você também levanta, pega a água aí um pouquinho. É 1 minuto, prometo, segura aí. Tô voltando. Pronto. Voltei, meu povo. Voltei. Gente, eu sou a doida da água. Eu bebo umas 2 garrafas dessa daqui pela manhã. Então, vamos, deixa eu molhar o bico e vamos começar. O à noite com crase, né, Samuel? Choveu durante a noite com crase. Muito bem. Então, vamos agora para a nossa prova. Pessoal, a Banca Sebrasp tem feito aí muitos concursos de múltipla escolha. Eu até fico pensando, sabe, quando eu pego essas provas, como, por exemplo, Câmara, o que a gente está treinando, a gente sabe que é certo ou errado. Aqui em Brasília, não sei aí onde você está, mas aqui em Brasília é sempre certo e errado. Eu olho para essas aqui de múltipla escolha e falo, gente, eu vou ou não vou resolver? Mas foi a última prova. Tribunal de Contas, eu imagino que tenha sido uma prova boa, ainda não resolvi, vou resolver aqui com vocês, tá? Então, Tribunal de Contas, a última prova aplicada, eu falei, vamos resolver essa mesmo sendo de múltipla escolha, beleza? Então, vamos lá. Tá aí a nossa prova. Não lerei o texto primeiro, tá bom? Como a gente sempre combina. A primeira questão trabalha com interpretação de texto. Então, estão vendo que a primeira questão coloca infere-se que. Então, eu não farei agora. Eu trabalho primeiro com as questões que cobram gramática, como a gente já combinou várias vezes. Então, vamos aí para a questão número 2. Ele falou o seguinte: julgue os seguintes itens que se referem a aspectos gramaticais. Do seguinte trecho: em 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, destaca-se neste texto a importância da água para a economia brasileira, no primeiro e no segundo períodos do texto. Aí ele quer saber, primeiro, como é que a gente classifica a palavrinha ser.
Essa palavrinha ser cai em prova de concurso público? Fala para mim. Esse ser cai só em toda prova, independente de banca examinadora. A gente sabe que cai só o tempo todo. Dentre as várias classificações da palavra ser, aqui os examinadores mais cobram é partícula passivadora e índice de indeterminação do sujeito. E para saber o que é, o nosso primeiro passo é olhar para o verbo. Então, eu vou avaliar esse ser está ligado a quem? Qual é o nosso eterno roteiro? Deixei uma folhinha em branco aqui para a gente poder rabiscar. Bora, bora, bora. Então, olha só. A palavrinha ser, eu vou sempre olhar para o verbo. Se o ser estiver perto, deixa eu melhorar isso aqui, peraí. Se a palavrinha ser estiver perto de transitivo direto ou transitivo direto e indireto, então esse ser vai ter cara, eu não estou dizendo que é, ele vai ter cara de partícula passivadora. Partícula passivadora é uma voz passiva sintética, tudo bem? Então, o nosso teste, se eu acho que é uma partícula passivadora, e aí estaria na voz passiva sintética, então eu vou passar para a voz passiva analítica, a gente já vai treinar, tá bom? Agora, dentre as várias classificações, esse C também pode ser índice de indeterminação do sujeito. Aí vai estar perto de transitivo indireto, de verbo intransitivo ou perto de verbo de ligação. I, S. Uma característica importantíssima é que se for índice, o verbo é sempre no singular. A dica que eu sempre dou para o índice de indeterminação do sujeito é: a gente tem S, o índice de indeterminação. O primeiro I vai te ajudar a lembrar que é perto de transitivo indireto. Lembram? O segundo I vai te ajudar a lembrar que é perto de verbo intransitivo. E o S vai te ajudar a lembrar que é sempre no singular. Então, a própria nomenclatura já resolve a vida. O I, S, você vai lembrar. O primeiro I, transitivo indireto. O segundo I, intransitivo. E o S é sempre no singular. Perfeito? Então, vamos para lá. Aí ele colocou, cadê? O pronome ser, deixa eu voltar para cá. O pronome ser tem a mesma função gramatical nas duas ocorrências. Então, vamos aplicar essa ideia. Ele falou que comemora-se o dia. Apareceu ser, olhei para o verbo, se comemora, comemora algo, transitivo direto. Ser perto de transitivo direto tem cara de partícula passivadora. Aí, eu vou passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Comemora-se o dia do meio ambiente vai ser igual a aquilo que tem cara de objeto, eu vou trazer para a posição do sujeito e aumento um verbo. Se comemora-se o dia, então o dia é comemorado. Para passar para a analítica, eu preciso manter o tempo e o modo do verbo. Quando está comemora, então eu vou falar que é comemorado. Se fosse comemorou-se, eu falaria foi comemorado. Comemoraria-se, eu falaria que seria comemorado. Então, o verbo que aparece na analítica tem de ficar no mesmo tempo da sintética. Tudo bem? Então, aqui esse se comemora-se o dia é comemorado, então a gente confirma como partícula passivadora. E o ponto importantíssimo, que eu sei que vocês sabem, eu nem preciso repetir, é que isso aqui, mesmo o verbo sendo transitivo direto, isso não é objeto. Isso vai ser o sujeito paciente. Perfeito? Aí depois, por isso destaca-se nesse texto a importância da água. O nesse texto você faz de conta que não existe. O que você vai fazer? Olhou para o ser, procurou o verbo, destaca. Está destacando o quê? A importância da água. Então, esse verbo é transitivo direto, esse ser tem cara de partícula passivadora, destaca-se a importância da água é destacada. Então, dá para trocar também partícula passivadora, e mais uma vez, a importância da água não é o objeto, é o sujeito paciente. Perfeito? Sujeito paciente. Joia. Então, tem a mesma classificação nos dois? Tem sim. Então, o primeiro aqui tá certo. 2. No primeiro período, a vírgula separa o sujeito do predicado. Vamos para lá ver o que está acontecendo com essa vírgula.
Em 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Ah, gente, que bobagem, claro que não. Então, aqui, quando ele fala em 5 de junho, é quando algo aconteceu. Isso é uma circunstância, é um adjunto adverbial de tempo, tudo bem? Então, essa vírgula aí, adjunto adverbial deslocado de pequena extensão, vírgula facultativa. Essa vírgula está aqui para marcar o adjunto adverbial deslocado, beleza? Longa extensão é a partir de 3 palavras significativas, tá? Aqui, quando fala comemora-se o dia, a gente já viu que esse é o verbo transitivo direto, isso é partícula passivadora, e o sujeito está lá na frente. O que está com vírgula não pode ser sujeito nunca na vida, porque tem preposição, e não existe sujeito preposicionado. Então, a 2 aqui está errada. Muito bem. 3. No segundo período, o verbo da oração estabelece concordância com o termo importância. Vamos para lá. Por isso, destaca-se a importância. É o que a gente acabou de analisar, né? Exatamente. Destaca. Aí a gente analisou já esse C. E está falando que destaca-se a importância da água. Esse C, nós já combinamos, de novo, que ele está perto de transitivo direto, ele é partícula passivadora. E quando eu tenho partícula passivadora, o que vem depois é o sujeito paciente. E o básico de concordância verbal. O verbo concorda com o sujeito. Então, eu tenho esse C como partícula, o que vem depois é sujeito, então é claro que o verbo concorda com a palavra importância. Tudo bem? Então, a 3 aqui tá certa ou tá errada? Certinha. Muito fácil até agora. Dá para fazer Tribunal de Contas, tá vendo? Dá para ser servidor do Tribunal de Contas com muita facilidade. Dá ou não dá? Para, professora, você está na primeira questão de português. Nem sabemos o resto da prova. Então, aqui a 1 e a 3 é que estão certas. Beleza? Vou seguindo. Questão número 3. Julgue os itens a seguir no que se refere à ortografia e ao emprego do sinal indicativo de crase. Então, vamos lá avaliar o que o abençoado quer. Ele falou que os vocábulos agência, indústria e subterrânea são acentuados graficamente de acordo com regras distintas de acentuação gráfica. Pessoal, quando o examinador cobra acentuação gráfica, não é comum o Sebrasp cobrar, tá? Cobra muito, muito pouco. Mas quando cobra, o que a gente vai fazer apenas é avaliar se aquela palavra é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Aí eu vou falar, todas seguem a regra da oxítona, todas seguem a regra da proparoxítona ou da, sei lá, qual que eu já disse. Pronto, aí vai seguindo a ideia da sílaba tônica. Então, agência, como é que a gente separa? Agência é uma paroxítona. Indústria, paroxítona. Subterrânea. Então, todas são acentuadas pela regra da paroxítona. Professora, mas eu vou olhar a terminação. Não, se todas forem paroxítonas, todas vão seguir a regra de acentuação da paroxítona. Aí aqui está errado, porque ele falou que são regras distintas. Tudo bem? Errado. Mesma regra de acentuação. 2. No trecho devolvidos à natureza, o emprego do sinal indicativo de crase é facultativo. A gente já sabe, básico de crase. Eu preciso de um termo regente para pedir preposição e lá na frente uma palavra no feminino e no singular. Termo regente pediu preposição. Lá na frente está no feminino singular, preposição a, é claro. Lá na frente está no feminino singular, então a gente já sabe que é sinal indicativo de crase. Tudo bem? Então, aqui, se é devolvido a, natureza é feminino singular, olhei para trás e vi qual é o termo regente. Olhei para frente e vi qual é o termo regido. Pediu preposição, feminino singular, crase obrigatória. Então, aqui a crase é facultativa? De jeito nenhum, nunquinha na vida. Beleza? 3. De acordo com a ortografia oficial vigente, o vocábulo aquicultura pode ser grafado também com trema. Gente, o trema não existe há quanto tempo, né? Pelo amor de Deus, que é isso?
Eu acho que os jovens nem se lembram das palavras com trema, né? Isso aqui, reforma ortográfica, muito, muito, muito tempo. Perfeito? E o numeral 14 pode ser corretamente grafado de duas formas, verdade, verdadeira. Ou pode ser 14 ou pode ser 14. Duas formas de grafar essa palavra. Tudo bem? Então, aqui a única certa é a 4. Então, nossa resposta, letra C, de contra-cheque. Contra-cheque da Câmara, contra-cheque, quem fez Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas, vem concursos sedes com muitas e muitas vagas, hein, meu povo? Então, contra-cheque do concurso que você desejar. Pense naquele contra-cheque de 15 mil inicial, o que você acha? Vamos combinar aqui que cada questão vale 15 mil inicial pelo resto da vida. Olha que coisa maravilhosa. Com plano de saúde, hein, meu povo? Com plano de saúde. Então, joia. 14, só os matemáticos sabem, né, Bruno? Pois é, esse 14 aí, quem é que fala 14? Pois é, pois é. Bruno tá por aqui, muito bem. Bruno, pode indicar o livro que você quiser, tá, Bruno? Problema nenhum, de jeito nenhum, fique à vontade, viu, Bruno? Fofoca interna, viu, meu povo? Bora voltar para cá. Então, vamos. Questão número 4. Deixa eu só molhar o bico aqui de novo. Em cada uma das opções a seguir, é apresentada uma proposta de reescrita do penúltimo período do primeiro parágrafo. Assinale a opção em que a proposta de reescrita é gramaticalmente correta e coerente com as ideias do texto. Então, ele pediu para reescrever o penúltimo período do primeiro parágrafo. Gente, isso não é uma delícia? É uma delícia. Ele pegou, tá vendo que o trecho já aparece maior? A gente vai ter que ficar voltando lá no texto e no item, no texto, no item. Ele poderia pelo menos reproduzir o trecho aqui no comando da questão para a gente ficar voltando tanto, não é? Vamos voltar e vamos analisar. O que eu aconselho para esse tipo de questão? Antes de você ficar indo e voltando, veja primeiro a correção gramatical. Se a gramática estiver certa, eu volto e comparo. Se a gramática estiver errada, eu automaticamente elimino. Tudo bem? Então, aqui eu vou fazer da seguinte forma. Vocês estão vendo, quando você vem resolvendo muitas provas, você já começa a perceber qual é a abordagem da banca. Por quê? Eu bati o olho nessa questão, ainda não tinha resolvido essa prova, eu estou resolvendo agora com vocês, tá bom? Mas eu bato o olho nessa questão e eu já vejo um embora, eu já vejo um mais, eu já vejo um apesar. Oh, gente, peraí. Eu já vejo um apesar de. Oxe, não tá me deixando marcar, deixa eu marcar assim então. Eu já vejo um apesar de. Eu vejo o mais. Tá doidão, né? Vou só sublinhar aqui, que tá marcando dois ao mesmo tempo. Eu já vejo o mais, eu já vejo o com quanto. Então, eu já consigo fazer uma previsão de que ele vai trabalhar com o conectivo. Então, o que eu faria automaticamente? Eu volto lá no trechinho original e vejo qual é o conectivo que tem, como é que ele está querendo amarrar, tá bom? Então, vou voltar no trechinho original. Nós estamos na questão número 4, ele quer o penúltimo período do primeiro parágrafo. Então, as atividades, último parágrafo, tá bem aqui. A atividade, a gente vai brincar com isso aqui, ó. A atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou água. Mas, ó, outra ideia que tá lá na frente, mas não a consumiu, pois apenas a utilizou. Ó, tem outro conectivo bem aqui, tá vendo? Eu não sei, lá na questão eu não fiquei atenta, mas tem dois conectivos aqui que eu vou ter de avaliar. Aí a terceira ideia é, pois apenas a utilizou para movimentar a turbina geradora de energia elétrica e a devolveu à natureza. Então, a gente tem aí três ideias. A atividade de eletricidade foi a que mais captou água. A segunda, captou, mas não consumiu. Terceira ideia, não consumiu porque apenas a utilizou para movimentar a turbina geradora de energia elétrica e devolveu essa água para a natureza. Então, vamos para lá. Aí ele colocou, letra A, a atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou água. Aqui, a ideia está exatamente a mesma, tudo bem? Embora não a tenha consumido.
Professor, eu falaria que está errado, professor, assim, embora não a tenha consumido, porque lá no texto original tem o mas. Espera aí. Quem vem me acompanhando no curso presencial, no método RISE, na mentoria da Câmara dos Deputados ou em qualquer momento da vida, já me ouviu falar várias e várias vezes. O embora é concessivo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, é adversativo. Então, embora, apesar de, ainda que, mesmo que, o conquanto que apareceu aí em alguma alternativa, concessivo, e o mais que está no texto original é adversativo. Ué, professor, então, se tira um adversativo e coloca um concessivo, a ideia muda. Muda não. Por que não muda? Eu tenho ideias opositivas. Eu posso apresentar uma ideia opositiva por meio de uma concessiva ou por meio de uma adversativa. O exemplo que eu sempre uso, deve estar aí quem vem me acompanhando, esse exemplo já está na corrente sanguínea. Não estudei, mas passei. É a mesma coisa de eu falar, embora não tenha estudado, passei. Acompanhar o pensamento? Não estudei, mas passei. Embora não tenha estudado, passei. Eu tenho duas premissas em que há uma quebra de expectativa. Nas duas, com o mas e com o embora, eu tenho a premissa de que eu não estudei, eu não estudei. Eu passei e eu passei. As premissas continuam as mesmas e a ideia é, a gente continua com quebra de expectativa. Se eu não estudo, como é que passa? Então, acaba que o que acontece depois é uma quebra de expectativa. Resumo da ópera. Eu posso reescrever, tirando uma adversativa e colocando uma concessiva? Pode. Eu não poderia substituir um mais por um embora por um porém, por um contudo. Eu só posso substituir conjunções coordenadas por conjunções coordenadas. Se eu tiro um conquanto e coloco um contudo, eu estou tirando uma subordinada e colocando uma coordenada. Não pode de jeito nenhum. Coordenada por coordenada, subordinada por subordinada, desde que tenha o mesmo sentido. Essa questão cobra exatamente o que eu desenvolvo só em todas as aulas. Então, não daria para substituir, mas daria para reescrever. Então, ele falou, a atividade de eletricidade foi a que mais captou água. Peraí, você falou, foi a que mais captou água? Então, o que a gente imagina? Vão consumir essa água? Não. O que acontece depois é diferente daquilo que a gente imaginava. Captou, mas não consumiu, embora não a tenha consumido. Então, eu posso colocar com o concessivo, o não é fator de atração, próclise obrigatória, tá bonito. Aí a outra ideia é, pois, continuou com o pois, que é explicativo, apenas a utilizou para movimentar turbinas geradoras de energia elétrica, tendo-a devolvido à natureza. Vamos voltar lá para comparar. Pois apenas a utilizou para movimentar turbinas, acho que está do mesmo jeito, né? Pois apenas a utilizou para movimentar turbinas geradoras de energia elétrica, tá igual essa última parte. E a devolveu à natureza. Aí tá do mesmo jeito, não é? E a devolveu, tendo-a devolvido à natureza. Quando ele coloca tendo-a devolvido, é igual a. Então, utilizou apenas para movimentar e devolveu. A letra A tá muito boa. Vamos analisar as outras. A atividade eletricidade, gente, esse tipo de questão não é muito legal? Eu sei que você adora. A atividade eletricidade e gás foram as que mais captaram água, tudo bem? Então, a atividade e eletricidade e gás foram as que mais captaram água? Peraí. O que captou água? Fala para mim. Vou ter só que sublinhar. Então, o que foi que captou? A atividade. Então, é a atividade de eletricidade e de gás. Então, a atividade foi a que mais captou água, tudo bem? Se fosse as atividades, exatamente, não pode o plural, perfeito. Então, a atividade de energia de gás foi as que mais captaram água, tudo bem? Foram aquelas que mais captaram, mas o foram não, beleza? Então, aqui o núcleo é atividades, mas não a consumiram. Aqui tá ok. Pois a utilizaram apenas para movimentar turbinas geradoras de energia elétrica, ok? E a devolveram à natureza. Então, pois a utilizaram, quem foi que utilizou?
Ele não está colocando, né? A atividade de energia elétrica, deixa eu só voltar lá rapidinho para ver se tem algum referente, segura aí. Eu preciso saber de algum referente do texto, tá? Do verbo, para saber o plural do último verbo. A atividade foi a que mais captou, mas não a consumiu. Essa atividade captou, mas a atividade não consumiu. Essa atividade apenas utilizou para movimentar turbinas. Também não dá para colocar no plural. Quem foi? Quem foi a que mais captou? A atividade. Quem foi que mais consumiu? A atividade. Pois apenas a utilizou. Quem foi que utilizou? Essa atividade. Beleza? Então, pronto. Então, aqui tá errado. Por quê? Olha como que eu tenho de voltar e comparar. Porque aqui ele colocou, cadê? Pois a utilizaram. Tá vendo? Aí ele já colocou, utilizaram, colocou no plural, sendo claro que ele está falando que a atividade aqui utilizou apenas para isso. Aqui ficaria sujeito indeterminado. Então, viu que está no plural já está errado, esse plural também está errado. Letra C. A atividade de energia, a atividade de eletricidade e gás, a que mais captou água. Não, aqui já está um horror, né? Deveria ser a atividade de eletricidade, foi a que mais captou água. Aí não pode essa omissão do verbo de jeito nenhum, já está errado. Apesar de não ter consumido a, que coisa horrorosa. Consumido é particípio, você nunca pode colocar o pronome depois do verbo no particípio. Então já está errado. Apenas utilizou-a para movimentar a turbina, geradora de energia elétrica, devolvendo-a para a natureza. Aí tá ok. Apenas utilizou-a para movimentar turbinas. Mas ali tem erro nessa vírgula, erro de colocação pronominal. Letra D. Foi a atividade de eletricidade e gás quem mais captou. Tá errado, eu não posso utilizar esse quem. Esse quem é só para pessoa, tudo bem? Então, aqui, se está retomando a atividade, então foi a que? Foi a atividade de eletricidade que mais captou, tudo bem? Não pode. Mas não a consumiu, ok. Pois apenas a utilizou para movimentar a turbina geradora de energia elétrica e a devolveu à natureza, ok. O erro é o quem. Consumiu e utilizou no singular também. Isso, Letra E. A atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou água. Perfeito. Então, a atividade captou água, conquanto não a consumiu. Conquanto é embora. Conquanto não a consumiu. Perfeito. Pois apenas a utilizou para movimentar a turbina geradora de energia elétrica, devolvendo-a à natureza. E, peraí, vamos pensar melhor essa aqui. Ver se tem algum erro que eu não identifiquei. A atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou água. É do jeitinho que tá lá e não tem erros, que a gente vai ter que ir com mais cuidado. Então, deixa eu apagar isso aqui para limpar um pouquinho mais. Deixa eu apagar isso aqui de novo, porque tá uma confusão aqui, né? Vamos apagar de novo. Então, a atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou água. Vamos marcando aqui. Tá? Exatamente do mesmo jeito. Se eu não enxergar alguma coisa diferente, ajudem-me, tá? Então, a atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou água. Tá do mesmo jeito que nem. Então, a atividade de eletricidade e gás, que coisa rebelde, foi a que mais captou água. Perfeito. Conquanto não a consumiu. Não, tá errado. Porque é conquanto não a tenha consumido. Pronto, tá bem aí, é o consumiu. Por que que é o consumiu? O conquanto é concessivo. O conquanto é igual ao embora. E o conquanto, não só o conquanto, os conectivos concessivos exigem o verbo no subjuntivo. Então, é conquanto não a tenha consumido, tudo bem? Então, esse verbo consumiu está no indicativo. E os conectivos concessivos devem estar no subjuntivo, conquanto não a tenha consumido. Porque se você volta e compara, eu posso tirar o mais e colocar o conquanto, continua positivo. Perfeito? Isso é perfeito, Samuel. Eu li rápido, não tinha percebido, tá vendo? Pois apenas a utilizou para movimentar a turbina geradora de energia elétrica, devolvendo-a à natureza. O resto tá ok. Gente, olha o detalhe. Agora, eu vou perguntar o seguinte. Eu não sei se tem alguém aí que está no método ou que me acompanha no curso presencial. Eu desenho
Não, o consumisse não, porque aí é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Conquanto não a consumisse. Pode sim, pode, Bruno, porque aqui também está no pretérito. Tenha consumido e conquanto não a consumisse. Mas mudaria um pouco o tom, Bruno. Por que que mudaria? Embora não a consumisse, eu tenho o futuro do pretérito do subjuntivo. Acaba que, sendo esse futuro do pretérito, a gente traz um tom de possibilidade, que é sempre uma natureza do subjuntivo, e lá ele está falando de maneira absoluta que consumiu, que não consumiu. Então, acaba que no texto eu tenho um tom assertivo, então eu tinha de continuar com um tom assertivo. Aqui, quando coloca consumisse, como é o futuro do pretérito do subjuntivo, a ideia de ser futuro já traz um tom de ser algo possível e não algo de maneira tão direta. Acompanharam o pensamento, diga sim ou não. Agora, o que eu ia comentar é o seguinte: é coerente, Bruno, mas quando é reescritura, a não ser que essa fosse a melhor alternativa, entendeu? Seria coerente? Seria. Mas como a questão é reescritura, você tem total razão na argumentação de ser coerente. Mas quando o comando é um comando de reescritura, raramente o examinador coloca com uma alteração de sentido e mantendo a coerência apenas, entendeu? O que que eu faria? Vamos imaginar. Eliminei a letra B tem erro de concordância, aqui tem erro de vírgula de colocação pronominal, aqui tem erro na utilização do quem, aqui tem erro de subjuntivo. Agora vamos imaginar, a letra E não estava com erro de subjuntivo, e eu li a letra A e tinha eliminado a letra A. Aí poderíamos pensar nesta como melhor possibilidade. Mas como é reescritura, eu vou escolher aquela que está muito exata, ó, embora não a tenha consumido, tá vendo? Então, a última deveria estar exatamente desse jeito, conquanto não a tenha consumido. Aí ele colocou o concessivo com o verbo no indicativo, não pode, beleza? Então, nossa resposta é letra A de amor, joia? O que eu ia comentar era o seguinte: quem me acompanha no curso, quem estava aí na mentoria da Câmara dos Deputados, a gente ficou um tempão falando disso aqui, detalhando, concessivo, adversativo, verbo no subjuntivo, verbo no indicativo, cuidado com o não obstante. O não obstante mora nas duas. Pode reescrever, não pode substituir. Gente, isso aqui eu desenho essa questão no nosso curso teórico. Então, quem vem acompanhando essa parte teórica conseguiu fazer essa questão de maneira muito tranquilinha. Aí o que eu destaco o tempo todo é o apesar de e o a despeito de. Apesar de ter estudado, a despeito de ter estudado. Então, o apesar de e o a despeito de, aí tem o verbo no infinitivo. Os outros todos têm de ser no concessivo. Beleza? Meu Deus, não consigo guardar, professora. É só repetir, Gislene. Repete, repete, repete. É uma eterna repetição, como toda e qualquer matéria, né? Então, não tem como, é repetir mesmo. Guarda sim, tá bom? Vai dar certo. Gente, essa questão foi muito boa mesmo. Vou até colocar no meu material, em todos os materiais. Questão excelente. Questão número 5. Marcamos a correta, né? Marcamos, letra A. Estariam preservadas a correção gramatical e a coerência do texto, caso fosse inserida uma vírgula imediatamente após. Bora para lá ver. Deixa eu só beber água. Depois de ele quer, ele falou que seria preservada a correção e a coerência. Ó, Bruno, agora ele falou que preserva a correção e preserva a coerência. Então, agora é ter lógica. Pode até ser que mude o sentido, mas agora é lógica, porque não é uma questão de reescritura. Então, modificados. Último período do segundo parágrafo. Ó, os volumes consumidos são, de uma forma ou de outra, devolvidos à natureza, mas muitas vezes tão modificados que seu reuso depende de grandes esforços de recuperação. Gente, que legal, viu?
Tô gostando dessa prova, vocês estão? Vocês acham que isso aqui é o quê? Conseguem falar o nome dessa oração? Os volumes consumidos são, de uma forma ou de outra, devolvidos à natureza, mas muitas vezes são tão modificados que seu reuso depende de grandes esforços de recuperação. Eu gostaria que vocês dessem nome a essa oração. Ai, professora, eu sei lá o que é esse quê, professora, pelo amor de Deus, eu fico em pânico quando eu vejo o quê. Ele está falando que são tão modificados que estudei tanto. Ah, eu não li ainda todo, Edivaldo. Daqui a pouco a gente vai trabalhar com a interpretação, aí eu já analiso, tá bom? Parece-me que tem alguma opinião. Vamos ver se ele está só informando, mas eu precisaria ler o texto todo, beleza? Pronto, Bruno, é uma relação de causa e consequência. Mas essa daqui, Bruno, é o resultado daquilo. Estudei tanto que me cansei. Estudar tanto é o motivo. Ter me cansado é a consequência. Aqui, então, a gente tem, ó, muitas vezes são tão modificados. Ser tão modificados é o motivo. Então, isso aqui foi o que gerou. E o que acontece? Qual é o resultado disso? Qual é a consequência? O reuso depende de grandes esforços de recuperação. Tudo bem? Então, é uma consequência. Olha só que legal, que legal. Se tiver aqui nos acompanhando agora, quem estava comigo na aula de ontem à noite eu estava no curso presencial. Não sei se tem alguém aí que estava comigo ontem no curso presencial. Nós falamos exatamente isso. Quando a gente tem uma consequência, qualquer circunstância, deixa eu voltar aqui para mim rapidinho. Perfeito, Bruno. Quando a gente tem uma ideia de causa, consequência, condição, concessão, proporção, finalidade, intensidade, tem natureza adverbial. E se tem verbo, tem oração. Então, se eu tenho uma consequência, ali é uma oração que indica consequência. Nós vamos ter, então, a primeira é a principal, que é a que indicou causa. A segunda é uma oração subordinada adverbial consecutiva, indicou a consequência. Perfeito? Então, é uma adverbial consecutiva. Quando eu tenho a estrutura neste formato, principal e adverbial, não importa se é causa, consequência, condição, concessão, não importa. Neste formato, está na ordem direta. E na ordem direta, essa vírgula é facultativa. Perfeito? Agora, se fosse uma oração subordinada adverbial e depois uma principal, essa estrutura estaria na ordem inversa. E na ordem inversa, a vírgula aqui já seria uma vírgula obrigatória. Tudo bem? Então, ali, como está na ordem direta, a vírgula vai ser facultativa. Ele perguntou se poderíamos colocar uma vírgula depois de modificadas, pode ou não pode? Pode, perfeito, pela natureza da próxima oração. Tudo bem? Já é essa a nossa resposta. Então, aqui, nós vamos ter modificadas? Pode, problema nenhum. Mas vamos só ver rapidinho o que ele quer nas outras? Segundo período do segundo parágrafo, uma vírgula depois de econômicas. Vamos para lá. Segundo período do segundo parágrafo. As principais atividades econômicas que consomem a água que captam são a agricultura, a pecuária, a produção florestal, a pesca e a aquicultura. A ideia principal aqui é falar que as principais atividades econômicas que consomem a água que captam, as principais são a agricultura. Essa é a ideia principal. Se eu coloco uma vírgula bem aqui, esse que já é um pronome relativo, as quais consomem a água que captam. Já é um pronome relativo. Pronome relativo vai iniciar uma oração subordinada adjetiva. E vocês estão vendo que eu teria uma ideia intercalando outra ideia? Então, acaba que aqui eu precisaria de uma vírgula para abrir e de uma vírgula para fechar. Colocar só essa vírgula aqui está errado. E isso alteraria drasticamente o sentido do texto. Estava como restritiva e agora ficaria como explicativa. Beleza? Muito bem, muito bem. Bora seguir. Então, não pode. Aí depois, 2020, primeiro período, terceiro parágrafo. Cadê?
No caso das atividades da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 92% do volume retirado em 2020 originou-se. Não pode colocar vírgula aqui, não. Por quê? 92% do volume é que se originou. Essa vírgula aqui separaria o sujeito do predicado. Pode nunca na vida. Beleza? Então, vamos para a próxima. Cadê? Depois de tão pouco no último período do primeiro parágrafo. Então, tão pouco, último período do primeiro parágrafo. As atividades de coleta de águas pluviais, tão pouco, o que é isso? Se eu coloco vírgula bem aqui, quem é que consome? Fala para mim. As atividades. Também separaria sujeito do predicado. Nunca na vida. Muito bobinha, né? Muito bobinha. E vezes no último período do segundo parágrafo. Vezes. Último período. Deixa eu apagar aqui essa confusão todinha que a gente fez. Segura aí. Ó, ele falou que os volumes consumidos são, de uma forma ou de outra, devolvidos à natureza. Mas, muitas vezes, estão modificados. Ele pediu para colocar bem aqui. A ideia principal é falar que eles são devolvidos, mas estão modificados. Mais uma vez, muitas vezes é uma ideia intercalada. Toda ideia intercalada, vírgula vai abrir e vírgula vai fechar. Colocar apenas essa vírgula depois de vezes está errado. Tudo bem? Então, nossa resposta, muito tranquilinha, letra A. Ufa! Muito legal, eu também acho. Eu vou resolver primeiro as de gramática, tá bom? Essa prova tá maior, eu resolvo primeiro as de gramática, qualquer coisa eu coloco para vocês o gabarito das de interpretação. Essa daqui ele quer concluir isso do texto, já é outro texto. Vamos deixar em espera. Vamos para lá. Com relação, tem ajudado a população, característica discursiva, que também é texto. Vamos para cá, para a questão número 8, beleza? Vamos fazer a 8. Assinale a opção correta com relação ao seguinte trecho. Talvez o melhor médico do mundo seja muito melhor do que o GPT. Mas, se não há alternativa, se não é possível pagar por um médico, especialmente em regiões mais pobres, será muito melhor do que nada. Aí ele falou que o vocábulo nada, na oração em que ocorre, é comparado à ideia de pagar um médico. Vocês acham? Talvez o melhor médico do mundo seja muito melhor do que o GPT. Mas, se não há alternativa, se não é possível pagar um médico, especialmente em regiões mais pobres, será muito melhor do que nada. Não, gente, esse nada não tem nada a ver. É melhor do que não conseguir, não ter nenhum acesso à saúde. Então, esse nada aqui não é nada de pagar um médico, de jeito nenhum, nunca na vida, tá bom? Tem nada a ver com médico. Ou não tem nada a ver com a ideia de pagar um médico. Seria mais com a ideia de não ter um médico, né? Do que a ideia de pagar um médico. Isso mesmo. B. O sujeito referencial da oração será muito melhor do que nada, é o melhor médico do mundo. Já não é. Veja, mas se não há alternativa, se não é possível pagar por um médico, especialmente em regiões mais pobres, será muito melhor do que nada. O que vai ser muito melhor do que nada? Acessar o GPT, concordam? Então, acessar o GPT é que vai ser muito melhor do que nada. O GPT vai ser melhor do que nada. Então, esse sujeito referencial não é o melhor médico do mundo, será melhor do que nada. De jeito nenhum. Letra C. O vocábulo melhor, em sua segunda ocorrência, veicula uma ideia de comparação entre os termos o melhor médico do mundo e o GPT. Vamos de novo. Talvez o melhor médico do mundo seja muito melhor do que o GPT. Então, o melhor, na segunda ocorrência, este daqui, veicula uma ideia de comparação? Sim. Ele está comparando o melhor médico do mundo sendo muito melhor do que o GPT. Então, a comparação entre o melhor médico do mundo e o GPT. Essa C é possível. Letra D. O segundo período do trecho representa uma justificativa para a ideia expressa no primeiro. Então, ó, o segundo período, vamos para lá. Deixa eu apagar esse rabisco bem aqui, segura aí.
Então, ó, gente, já não pode ser. Tá vendo? Eu já falo, já não pode ser. Por quê? Justificativa seria uma ideia de causa, seria o motivo. E ele já começa com mais, se não há alternativa, se não é possível pagar por um médico. Então, é melhor do que nada. O GPT é melhor do que nada. Já começa com uma ideia contrária, tá vendo? Seria melhor ter acesso ao médico, ok, mas se não tem um médico, eu vou para o GPT mesmo. Então, acaba que o que vem depois não é uma justificativa. Se tem um mas, já é uma ideia opositiva. O primeiro período do trecho estabelece uma noção de condição em relação ao segundo. Claro que não. Então, aqui, ele está colocando, ele está levantando uma possibilidade de o melhor médico do mundo ser melhor do que o GPT. Mas não tem nada a ver colocar uma ideia de condição. Então, resposta mesmo, letra C de contra-cheque. Pessoal, tá todo mundo bem? Todo mundo bem aí? Todo mundo vivo? Estão achando essa prova fácil, difícil, mais ou menos, trabalhosa? Depois fala para mim aí qual é o sentimento no seu coraçãozinho, beleza? Então, vamos. Estou aqui, professora, estou vivo, respirando, professora, quase com a ajuda de aparelhos. Média. Mas sabia que das últimas provas da Banca Sebrasp, que vocês estão acompanhando aí, que eu estou resolvendo todas. Das últimas provas da Banca Sebrasp, eu acho que essa aqui está com nível um pouquinho melhor. Eu acho que Banca Sebrasp está fazendo muito linear. Eu acho. Questão número 9. Edivaldo falou, tô achando difícil, professora. Eu achei essa mais trabalhosa sim, viu, Edivaldo? O Bruno é que está querendo assustar a concorrência, eu estou percebendo. Então, vamos lá. No quarto período do texto, a expressão ao delegar a vida aos algoritmos poderia ser substituída, preservados os sentidos do texto e a correção gramatical por ao delegar a vida. Aí ele quer saber se ficaria quando é delegado, tudo tem o quando. Então a gente já sabe que é uma ideia temporal. Agora a gente vai ter de ver o resto da ideia, tudo bem? Ao delegar a vida aos algoritmos, quando é delegado aos algoritmos, quando são delegados à vida os algoritmos, nossa, que coisa doida. Quando os algoritmos delegam a vida, quando delegamos a vida, professor, eu já estou tonto, professor, o que ele quer aí, pelo amor de Deus? Vamos para lá ver o trechinho. É o quarto período do texto. Vamos para o contexto que facilita a vida, ao invés de só ficar tonta aí lendo aleatoriamente. Então, quarto período. Bora, computador. Meu computador tem vida própria, gente. Espera aí, que o bichinho travou bem aqui. Nem começamos a brincadeirinha, ele já se cansou. Opa, peraí. Aí ele decide voltar depois. Deixa eu colocar bem aqui. Ai, gente, será? Deixa eu ver se eu... Vamos ver se vai dar certo. Que eu não mexo, pronto. Essa nova é chata, né, Bruno? Pois é, eu percebi que vai dar um pequeno trabalho. Então, ele quer o quarto período. Bora para lá ver o quarto período. Então, aqui o risco, A e A, e bem aqui, não é? Acho que eu não pulei nenhum ponto, não. Às vezes minha vista me atrapalha. Mas acredito que eu não pulei nenhum ponto, não. Acho que é isso mesmo. O estrondoso debate que atravessou o ano deixa uma questão central. O que perdemos ao delegar a vida aos algoritmos? Ó, tá legal aqui. Aqui ela tá com um bom indício. O que nós perdemos, computador, o que nós perdemos ao delegar a vida aos algoritmos? Quem é que perde? Nós, sujeito elíptico. Quem é que vai delegar a vida aos algoritmos? Nós, sujeito elíptico. Tudo bem? Então, eu tenho sujeito elíptico, sujeito elíptico. Aí, quando ele coloca ao delegar, é quando delega. Então, o quando aqui tá ok para tudo aí. O problema não é o quando. Aí ele colocou, quando é delegado aos algoritmos. Não, gente, a vida é que vai ser delegada. Então, ó, a vida é que vai ser delegada. Então, quando é delegada a vida aos algoritmos, então aqui esse delegado já ficaria errado. Quando são delegados à vida os algoritmos, não. Os algoritmos são delegados à vida, não.
É a vida é que é delegada aos algoritmos. É o contrário, tudo bem? Não é delegar o algoritmo à vida, é delegar a vida ao algoritmo. Ela mudou quem é sujeito, ou quem é objeto direto e quem é objeto indireto. Não pode ser a B, Bruno. Não pode ser a B, ele mudou. Lá ele está falando que ele está delegando a vida ao algoritmo. Aqui ele falou que está delegando o algoritmo à vida. Então ele mudou. Aqui era objeto direto, aqui era objeto indireto. E aí ele mudou essa relação. Tudo bem? Não pode ser a B, não. Quando os algoritmos delegam a vida, não. É nós que delegamos a vida ao algoritmo. Não é o algoritmo que delega a vida. Não é. Quando delegamos a vida aos algoritmos, perfeito. O que nós perdemos quando nós delegamos a vida ao algoritmo, letra D, boa. Não é tão chatinha não, Bruno, daria para resolver com mais tranquilidade. Melhor do que aquela grandona de reescritura. Quando se delegam aos algoritmos a vida, aqui já tem erro de concordância, porque esse C está delegando algo a alguém, transitivo direto e indireto, esse C parece partícula passivadora, é quando a vida é delegada. Esse C é partícula passivadora, vida é o sujeito paciente, e o verbo deveria estar no singular. Tudo bem? Por que ficou delegar e não delegarmos no texto? Só escolha mesmo. Aqui a gente tem uma oração adverbial reduzida de infinitivo. Essa daqui, ó, ao delegar. Ai, mas tá tão chato eu não poder marcar, né? Então, ó, ao delegar a vida, é uma oração reduzida de infinitivo. Aí a gente tem o seguinte, ó, deixa eu ver se eu tenho aqui um espacinho, vou colocar aqui embaixo. Ó, eu tenho um verbo no infinitivo, e aí eu vou avaliar. Aqui eu já sei que vai ser algum tipo de oração reduzida de infinitivo. Aí a minha pergunta vai ser: existe um sujeito dentro dessa oração? Não tem. Tá vendo que bem aqui eu tenho um sujeito elíptico? Esse sujeito elíptico acaba que nem está retomando ninguém direto, porque ele já é elíptico pela própria conjugação do verbo. Mas eu teria um referente lá fora, que seria o nós, não é? Então, quando eu tenho infinitivo e o referente do sujeito está no plural, esse infinitivo é claro que pode ficar no plural. Ele poderia já manter o paralelismo com o anterior, mas ele também pode ficar no singular. Tudo bem? Isso é particularidade do infinitivo com o sujeito elíptico. Então, poderia ser ao delegar ou ao delegarmos. Tudo bem? Poderia, sim, colocar a forma flexionada ou não. Então, joia. Próxima questão número 10. Vamos para lá. Bora, trem. Assinale a opção correta acerca dos aspectos linguísticos pertinentes ao trecho, tal. Aí ele quer o vocábulo confortável, exprime uma circunstância adverbial de modo. Que legal, trabalha e carrega, descreve eventos pretéritos. Nossa, a prova tá bacana. Então, vamos lá. Questão número 10. A IA trabalha, tá bem aqui, trabalha com uma proximidade confortável e sem consequências, mas carrega o risco de afastar usuários das complexidades dos relacionamentos reais. Aí ele falou que confortável é o modo de alguma coisa. O que vocês acham? A IA trabalha com uma proximidade confortável, com ideias confortáveis. Quando ele fala que é uma circunstância adverbial, ele está dizendo, então, que confortável é um advérbio, mas o advérbio é invariável. Então, não posso falar umas proximidades confortável, são proximidades confortáveis. Essa palavra é uma palavra variável, se é variável não é advérbio, então não é adjunto adverbial. Confortável aqui é um adjetivo, tudo bem? Então, não é a letra A. Todos acompanharam o pensamento? Fala sim ou não. Gente, isso aqui é tudo desenhado no nosso curso, viu? Desenhado. B. As formas verbais trabalha e carrega descrevem eventos pretéritos. Não, gente. Ela trabalha, é presente. E carrega, é presente. Então, não tem como falar que é um evento pretérito.
Tá errado. D. O segmento das complexidades funciona como complemento. Desculpem. C. Os vocábulos com e sem introduzem segmentos que funcionam sintaticamente como complementos da forma verbal trabalha. Vamos avaliar. Deixa eu limpar isso aqui, segura aí. Pronto. Aí ele quer o com e o sem. Gente, isso aqui, quem vem me acompanhando, ele está querendo saber se é uma preposição nocional ou relacional. E se é nocional, ele vai ser um adjunto adverbial. Se for relacional, vai ser complemento. Você tem cara de nocional. A IA trabalha com uma proximidade confortável e sem consequências. A IA trabalha. Aí a minha pergunta, o que você vai ter de analisar? Com uma proximidade confortável. Espera aí. Vocês acham que isso é o quê? Tempo, modo, meio, lugar, consequência, condição, concessão. Quando ele fala que a IA trabalha com uma proximidade confortável, daria para perguntar: a IA trabalha como? Daria para jogar o como? E sem consequências. Trabalha como? Gente, esse meu computador está muito rebelde. Então, ele trabalha como? Ele trabalha com essa proximidade confortável e trabalha como? Sem consequências. Gente, olha que legal. Dá para jogar o como? Dá para jogar o como. Se dá para jogar o como, então é o modo. Se é modo, então a gente tem uma estrutura adverbial e não complementos de trabalho. Tudo bem? Trabalhou com segurança. É o modo como trabalhou. Tudo bem? Que legal, que legal. Letra D. Então não é complemento. Perfeito. Letra D. O segmento das complexidades funciona como complemento nominal de usuários. Parece não, mas bora voltar. Então, a IA trabalha com uma proximidade confortável. Meu celular. Peraí. Confortável, cadê? E sem consequências, mas carrega o risco de afastar os usuários das complexidades. Deixa eu apagar bem aqui. Vocês acham que das complexidades está ligado ao usuário? O que vocês acham? Peraí. Ele está afastando, não está dando. Ele está afastando quem? Os usuários e afastando os usuários das complexidades. O das complexidades está ligado a afastar e não a usuários. Também não pode ser. E o vocábulo usuários funciona sintaticamente como complemento de afastar. Perfeito, Irenilda. Perfeito, perfeito. Joia. Então, resposta letra E é o objeto. Então, afastou algo de alguma coisa. Esse verbo está como transitivo direto e indireto. Amém? Muito bem, muito bem. Vamos agora fazer rapidão essa de texto? Vamos, para a gente não deixar a prova pela metade? Vamos? Vamos aqui rapidão. Vamos zerar logo essa missão. Então, da leitura do texto, conclui-se que vamos ler o texto, tá bom? Vou ler o texto que a gente já pega logo a ideia como um todo. Segura aí que tá tudo mais perto do que longe, gente. Já estamos terminando. Estão muito cansados? Tá nada, professor, é cedo, não fiz nada ainda. No admirável mundo novo da inteligência artificial, o ano de 2025 representou um salto. Os robôs, movidos a algoritmos que já faziam parte do cotidiano das relações profissionais, invadiram sem pompa nem circunstância recantos íntimos em meio a intenso e inescapável debate ético. O risco é criar uma intimidade sem reciprocidade, em que parece haver relação humana, mas não há, dizem os psicólogos. A IA trabalha com uma proximidade confortável e sem consequências. Tá vendo? Trabalha como? Com este conforto e sem consequências. É o modo, beleza? Mas carrega o risco de afastar usuários das complexidades dos relacionamentos reais. O estrondoso debate que atravessou o ano deixa uma questão central. O que perdemos ao delegar a vida aos algoritmos? No caso das consultas médicas, um argumento a favor da IA tem sido acesso aos profissionais.
Talvez o melhor médico do mundo seja muito melhor do que o GPT. Mas, se não há alternativa, se não é possível pagar por um médico, especialmente em regiões mais pobres, será muito melhor do que nada. É um ponto, mas não há dúvida. A IA precisa ser levada ao divã. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele quer. Ele disse que a IA reconhece aos algoritmos, vou ler de novo. A IA recorre aos algoritmos a fim de simplificar as relações sociais. Gente, vocês acham que a intenção é simplificar as relações sociais? Não. O que ele está dizendo bem aqui? Que nesse mundo, a inteligência artificial representou um salto. Os robôs que já faziam parte do cotidiano invadiram, sem pompa, os recantos íntimos em meio a um intenso e inescapável debate. Ok, só contextualizou. O risco é criar uma intimidade sem reciprocidade. Então, você vai ficar íntimo, mas não vai ter reciprocidade. Em que parece haver uma relação humana, mas não há. Então, não tem relação humana. A IA trabalha com uma proximidade confortável e sem consequências. A proximidade é confortável, não tem consequências, mas carrega o risco de afastar o usuário das complexidades dos relacionamentos, corre o risco de afastar o usuário das complexidades dos relacionamentos reais. O estrondoso debate que atravessou o ano deixa uma questão central. O que a gente perde ao delegar a vida aos algoritmos? Aí ele vem e fala dos médicos com GPT. Então, a IA recorre aos algoritmos a fim de simplificar as relações sociais? O que é isso, gente? Isso é muito doido, não é? Até alguém poderia recorrer à IA para isso, mas o texto não fala nada sobre isso, tá errado. A IA é a melhor solução para a escassez de profissionais na atualidade? Viagem total. A IA estabelece relação sem reciprocidade com o usuário? Está escrito. Acabou de ler isso aí. A gente acabou de ler. Ele falou que não há, o risco é criar uma intimidade sem reciprocidade. Nosso sonho, não é? Está escrito no texto. Então, aqui, letra C. A procura da IA é uma ameaça à reputação dos profissionais da saúde? O que é isso? A IA está ultrapassada quando comparada aos profissionais? Não, também não tem nada a ver. Letra C, de contra-cheque. Beleza? Professora, a intimidade sem reciprocidade não seria apenas um risco? Só um risco. Fiquei em dúvida de dar uma resposta tão categórica. A IA estabelece uma relação sem reciprocidade. Não, mas não teria outra melhor, viu, Simone? E ele coloca, o risco da relação, o risco é criar uma intimidade sem reciprocidade, em que parece haver uma relação humana, mas não há. Ele afirma, celular. Tá vendo que, no final, apesar de ele ter colocado o risco bem aqui, tá dando estreito. Apesar de ele estar colocando que o risco é esse, ele está falando depois que parece haver uma relação humana, mas não há. Não estou conseguindo riscar, meu computador vai travar, isso é abençoado. Peraí, deixa eu ver se eu consigo resolver. Segura aí. Pronto, parece que vai. Bora ver. Tá vendo que ele afirma que esse é um risco, mas ele falou que parece haver essa relação humana, mas não há. Ou seja, é verdade, não existe reciprocidade. Apesar de ele falar que é um risco, no desenvolvimento da ideia do texto, ele fala que não tem essa reciprocidade. Beleza? Então, aí, essa letra C é a melhor. E concorda, Simone, que as outras viajam muito? As outras vão muito além, beleza? Então, vamos lá. Lenilda falou que está fazendo o de interpretação e que fez também o método. Esse de interpretação ficou bem bacana, não ficou? Eu acho que você deve estar fazendo para professores, não é? Esse curso ficou legal. Então, vamos lá. Questão número 7. Em relação às ideias e às características do texto, julgue os itens a seguir. Conforme o texto, a IA tem ajudado a população que reside em regiões mais pobres a conseguir atendimento por profissionais da saúde? É isso? Não. Aqui não é que a IA faz com que eles tenham acesso a profissionais. Acaba que a IA passa a ser a fonte que eles têm. Eles usam a inteligência artificial para ter algum norte, mas não para ter atendimento
serem atendidos por profissionais. Não é. Então, a gente já elimina a letra A, já elimina a letra C, já elimina a letra E. Então, vamos lá. Das características discursivas do texto, é correto concluir que ele se enquadra em uma tipologia dissertativa? O dissertativo é o que discorre sobre algum assunto. Tudo bem? Eu esqueço que o negócio não está funcionando. O dissertativo é o que discorre sobre algum assunto. É verdade, ele discorre sobre determinado assunto e tem opinião. Este seria um dissertativo argumentativo, beleza? E realmente é dissertativo. A 2 está ok. 3. É possível inferir do texto? Gente, concorda que na hora da prova você nem analisaria o item 2? Porque o item 2 tem que estar certo. Tudo bem? 3. É possível inferir do texto que a IA foi usada como ferramenta profissional em 2025? Com certeza. Porque, com certeza, ele colocou que no admirável mundo novo, o ano de 2025 representou um salto. Os robôs movidos por algoritmos já faziam parte do cotidiano, invadiram, blá, 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 blá. Tudo bem? Então, com certeza, foi utilizado, beleza? Então, nós vamos ter aí a 2 e a 3, resposta D de Deus. Gente, faltou a questão número 1. Não vamos deixar nada pela metade, não. Bora voltar para a questão número 1. Professora, eu nem me lembrava. Pois eu lembrei. Ele quer interpretação de texto lá daquele primeiro texto. Bora ler logo o texto. Bora lá. O texto é pequeno. Ainda bem, professora, eu vi que é pequeno. Ó, em junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, destaca-se neste texto a importância da água para a economia brasileira. Então, a importância da água, se o meu computador deixar, né? Segura aí. Aí é maravilhosa, mas comete erro mesmo. Gente, GPT não vai substituir, por enquanto, não vai substituir professor de português, não, viu? A gente coloca lá, tem tanta análise errada que vocês não têm ideia. Então, vamos lá. Deixa eu ver se vai dar certo. Vai. Em 5 de junho, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, destaca-se a importância da água para a economia brasileira. Segundo o terceiro número das Contas Econômicas Ambientais da Água, Brasil 2018, lançado em 2023 pelo IBGE, em parceria com a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico, foram retirados em 2020 do meio ambiente brasileiro 4,1 milhões de hectômetros cúbicos de água para integrar o sistema econômico do país. Então, a importância da água na economia. A atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou água, mas não a consumiu, pois apenas a utilizou para movimentar as turbinas. Estou lendo mais rápido, tá? As atividades de coleta e água pluviais tampouco consomem água, a água que captam. Excluídas essas duas atividades, deixa eu só apagar isso aqui, segura aí. Tanto risco pelo texto, né, gente? Então, ó. Excluídas essas duas atividades... Ah, não, gente, que coisa. Qual atividade? A atividade de eletricidade e gás foi a que mais captou. Aí depois ele falou da atividade de coleta, né? Aí ele falou que excluídas essas duas atividades, chega-se às que consomem a água captada. Então, seria a de coleta, não é? Porque também não consome, não é isso? Então, a de eletricidade e gás e a de coleta que não consomem. Aí ele foi e falou, excluídas essas duas atividades, chega-se às que consomem água captada. As principais atividades econômicas que consomem água que captam são a agricultura. Então, qual que vai consumir água que captou? A agricultura, a pecuária, a produção florestal, a pesca, a aquicultura, a captação, o trabalho e a distribuição de água. Perfeito. Os volumes consumidos são, de uma forma ou de outra, devolvidos à natureza, mas muitas vezes tão modificados que o seu reuso depende de grande esforço de recuperação. No caso das atividades da agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 92% do volume retirado em 2020 originou-se da água de armazenamento do solo, usada principalmente para agricultura não irrigada. Essa atividade também retirou maior parte das águas superficiais subterrâneas, pois respondeu por 58% dos 71 mil diretamente captados naquele ano, seguida pelas de captação, tratamento e distribuição de água e pelas indústrias de transformação e construção.
Então, vamos lá. Infere-se que. A infere-se não é o que eu acho, não é o que eu penso. A inferência é aquilo que está no texto de maneira subentendida. Tudo bem? Então, e a inferência não é necessariamente uma marca de opinião, não. É aquilo que está no texto de maneira subentendida, mas poderia ser um dado. Beleza? Aí ele falou que os procedimentos de recuperação voltados para o reuso da água são onerosos e, portanto, indesejáveis. Ele não falou isso. Ele só falou que muitas vezes são tão modificados que o seu reuso depende de grandes esforços de recuperação. Então, a inferência é algo implícito. Mas tem de estar no texto, não é o que está fora do texto. Eu não posso extrapolar, é tudo no texto. Então, em nenhum momento ele falou que seria oneroso ou indesejável. Professora. Mas se ele fala aqui, quer ver? Deixa eu voltar para cá rapidão. Se ele fala que tem grande esforço para recuperação, eu imagino, professora, que isso vai ser oneroso, que isso não vai ser desejável. Isso é o que você acha? Está escrito no texto? Não está. Então, não importa o que eu penso sobre o texto, o que eu li, o que eu estudei, importa aquilo que está no próprio texto, tudo bem? Então, aqui extrapola o que o texto apresenta. O uso da água pelos diferentes setores da economia brasileira varia de acordo com a capacidade de captação dos recursos hídricos. Não, o texto não fala sobre isso. O uso da água pelos diferentes setores da economia varia de acordo com a capacidade de captação? Não. Alguns vão captar e não vão usar, outros vão usar água captada, algumas vão usar e vão modificar tanto que vai precisar de muita alteração. Mas ele não está falando que esse uso vai ser variável de acordo com a capacidade de captação. Não é isso. Às vezes vai conseguir captar muito e vai usar pouco, beleza? Então, não é a letra B. As atividades que mais consomem as águas que captam devolvem os volumes à natureza, praticamente sem condições de uso. Essa é muito boa. Porque ele falou, tá bem aqui, ó, os volumes consumidos, que são exatamente esses daqui, as principais que vão consumir a água captada, que é a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca. Aí ele fala, e a captação, o tratamento e a distribuição das águas. Os volumes são de uma forma ou de outra devolvidos à natureza, mas muitas vezes são tão modificados que o reuso depende de um grande esforço para recuperar. Se precisa de um grande esforço para recuperar, então é porque está muito, muito mexido, não é? Então, praticamente sem condições de uso, é uma boa. Letra D. As águas pluviais coletadas são distribuídas de acordo com a demanda? Não, não, ele não fala isso. Não tem nada de distribuição de acordo com a demanda. Tudo bem? De jeito nenhum. O texto não fala sobre isso. E letra E. As indústrias de transformação e construção superam as atividades de captação, tratamento e distribuição de água no que se refere à retirada direta da água superficial e subterrânea. Não, também viajou, não é? As indústrias de transformação e construção, onde é que ele fala de transformação e construção? Ele fala disso? Ele fala de eletricidade e gás, aqui no primeiro parágrafo. Aí está falando que captou muito, mas não consumiu, pois apenas utilizou para aumentar a turbina geradora. A de coleta de água pluvial nem consome a água, lá da pluvial a gente acaba de matar. Excluídas essas duas atividades, já que consomem água. Aí ele está falando que é a agricultura, a pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, captação, tratamento e distribuição de água. Não, ele nem fala de construção. Então, aqui a letra E é viagem mesmo, tá bom? Então, aqui, viagem. Então, nossa resposta, letra... Pronto, riscou. Nossa resposta, letra C, muito boa, muito boa, muito boa. Gente, eu achei que essa prova deu um trabalhinho. Ó, a gente já está aqui com 1h20 de aula. E aí, com conteúdo o tempo todo. Achei que essa prova foi melhor, foi uma prova que exigiu um pouco mais de raciocínio. Com relação às últimas que a banca Sebrasp elaborou, eu gostei dessa. Na minha opinião, foi uma das melhores. Tá bom? Inferência é aquilo que não está expressamente escrito, mas pelo conteúdo inerente pode ser deduzido. Perfeito, Samuel. Então, acaba que... Vou colocar uma frase muito boba. Eu digo, por exemplo, que os países da Europa estão em guerra, frase que eu sempre uso. Infere-se do texto que a Itália está em guerra? Sim, sim. Está escrito? Não. Mas se os países estão, a Itália está. Acompanha o pensamento?
Então, acaba que eu falo algo e existe uma ideia implícita ali. Isso é uma inferência. Ufa! Nossa, eu acho que a de vocês, Bruno, virá melhor. Eu acho que ainda virá melhor do que essa, viu? Verdade verdadeira. Acho que essa aqui está bem no meio termo para a câmara. É um termômetro bom, mas o de vocês vai estar mais aqui em cima. Tudo bem? Então, pronto, meus amores. Terminamos a nossa missão. Vou mais uma vez, meu cachorrinho está chorando aqui na porta para entrar. Vocês estão conseguindo ouvir? Deixa eu só mostrar para vocês o que eu sei que vocês já sabem. Eu não preciso dizer, mas tá aqui alinerise.com.br, meu site. Aí nós temos curso para a Polícia Legislativa, para a Câmara dos Deputados, método RISE, mais questões Sebrasp, tem só questão Sebrasp, método RISE para iniciante, completão da FGV, português em 25 horas, português para professores, interpretação de texto para professores, tem literatura, tem quadrix, tem de tudo, meu povo. Então, tem de tudo aí, beleza? Então, se você ainda não entrou no meu site, dá uma olhadinha que tem muito conteúdo bacana. E eu garanto que, professor, eu venho sofrendo muito com português. Se você fizer o método RIS do jeito que deve, seguindo a sequência lógica, respeitando tudo que eu coloco ali da sequência de estudar, não tem como não aprender, beleza? Então, é isso aí. Então, eu te espero no próximo Café com Gramática, toda terça-feira, 8h30 da manhã. E mais uma vez, eu vou pedir para você deixar o like, deixa o seu comentário. Ajude-me a compartilhar a ideia do Café com Gramática. Ajude-me a compartilhar o link do Café com Gramática, tá bom? Samuel tá aí. Samuel, mais uma vez, eu agradeço demais pela sua participação, viu? Samuel tem me ajudado muito, muito, muito na divulgação do café, na divulgação dos grupos. E se você puder me auxiliar também nessa divulgação, eu agradeço, beleza? Produção de texto. Eu posso até gravar um de produção de texto com base teórica, com análise de tudo, mas eu normalmente não corrijo, mas eu posso indicar uma professora que corrige. Vamos colocar isso aí no radar também, tá, Edivaldo? Então, beijo, beijo, beijo. Edivaldo também. Então, beijo, beijo, beijo. Que Deus abençoe e proteja a vida de vocês. Boa semana e até a próxima. Tchau, tchau, meus amores.